E aí, doutor João Paulo, boa noite. Boa noite. Doutor João Paulo, então quer dizer que hoje nós vamos receber uma aula do senhor hoje, né? É uma aula. Eu me esforçar para ser uma aula. Vai ser algumas orientações, né? Uma Falar alguma aula coisa. porque olha, você é mestre, viu, na psiquiatria, viu? Então, assim, já é a nossa segunda live É e verdade. realmente assim, o pessoal ficou encantado assim, com as suas explicações, a forma com muita clareza para poder falar. Então, foi por isso até que a gente resolveu te convidar de novo para poder trazer o senhor aqui para poder falar de um tema tão pesado, né? E assim tão complexo para as pessoas poderem entender que é sobre o suicídio, né? É verdade. E a gente está agora nessa campanha agora aí, Setembro Amarelo, e eu sempre falo que essa questão do suicídio, não, a gente não pode somente deixar para tratar na época de campanhas, né? Nós temos que estar sempre falando sobre isso constantemente, em É verdade. observação, né, das pessoas próximas. E é tão difícil, às vezes, a gente estar do lado de uma pessoa e não percebe que ela está passando por algum problema de depressão, né? E muitas das vezes você perde um vizinho, perde um parente, a pessoa se suicidou e você fala, gente, mas ela estava ontem aqui, estavam tão bem, como assim? Então, por isso esse tema, como identificar, É doutor, verdade. o comportamento de um suicida? É verdade. É isso mesmo. Às vezes acontece de forma inesperada, né? A família nem esperava, né? Aquela pessoa, não, é daquele jeito mesmo, e quando vê acontece isso, né? Pega de surpresa mesmo os familiares, os amigos, né? Os vizinhos. Nunca imaginar que aquela pessoa fazer isso, né? Como a gente vê os artistas, né? Alguns artistas que chegam a fazer isso. Mas tem vários comportamentos que a gente pode fazer, várias atitudes para não chegar a isso, né? Evitar, tentar evitar ao máximo, né? Tem relato que 90% dos casos dá para se prevenir, né? Tendo conseguir abordar assim os familiares, né? Dá para se prevenir. Mas tem aqueles casos, né, que infelizmente pega de surpresa assim e choca muita gente e principalmente os familiares, né? Que deixa adoecido, Doutor, que é uma coisa muito, uma coisa muito trágica, né? é. Doutor, quanto que é em quantidade assim de suicídio que acontece assim no ano? E quais são as principais causas que pode isso levar? A taxa de suicídio no ano, no mundo, tem relato que a cada 40 segundos, mundialmente, uma pessoa morre de suicídio. Então, aqui no Brasil, né, com essa pandemia, né, com certeza vem aumentando os casos, e com essa pandemia, né, com vários problemas, várias causas da pandemia. A taxa, aqui no Brasil, de últimos estudos, em jovens, é a segunda causa, né, de morte em jovem de 14 a 24 anos, só perde para acidentes de carro. Segunda causa é o suicídio, né? A morte mais letal, as tentativas, as mulheres em maior número. Nos homens, a quantidade de mortes é mais letal, né? A tentativa é mais letal dos homens. Então, os homens, a incidência é bem maior nos homens. E aqui no Brasil, é uma taxa no mundo, dos estudos, tem uma média de 800 mil pessoas, né, por ano, no mundo todo. E provavelmente nessa pandemia aí aumentou, né? E aqui no Brasil também deve ter aumentado. Nos últimos estudos, em 2013, foram mais de 11 mil pessoas no ano, mas aí em 2020 com certeza aumentou. E agora nessa pandemia, infelizmente, né? Infelizmente, com certeza aumentou devido a vários problemas, né? Perda de parente, várias coisas que, principalmente nessa pandemia que a gente está enfrentando, tem muitas causas, né? E as pessoas que têm os transtornos mentais, com certeza
nesse momento, pioraram e a incidência aumentou, né? Muito mesmo. Entendi. Então, doutor, a gente sabe que um dos principais fatores é a questão da depressão. Existem outros fatores também que levam também a esse quadro, o paciente chegar a esse nível de suicídio? Sim, tem vários fatores, né? A depressão é a principal, né? Que, assim, a pessoa, aquela tristeza, não aguenta mais aquele sofrimento e vê que pensa que o suicídio é a solução, não acontece nada de certo na vida, não sente mais prazer em nada e pensa isso. Mas tem, fora a depressão, tem outras doenças, outros transtornos que podem causar o suicídio. O paciente que é esquizofrênico, que é simplesmente perseguição, não aguenta mais, a pessoa perseguindo um sofrimento, né? E pensa também em suicídio. Tem vários fatores. Com a perda de um parente, nessa pandemia tem vários fatores. O abuso de álcool, que a pessoa bebe e fica mais propícia a fazer alguma besteira, a pessoa bebe, fica mais sugestivo, já não está bem, aí bebe, aí isso induz a piora, a facilitar a pessoa fazer alguma besteira. O álcool, né? Que nessa pandemia, com certeza, o abuso de álcool aumentou muito, né? A quantidade de gente que tem bebido em casa, as brigas em casa, né? A pessoa já não é tão depressiva, mas é impulsiva, né? Aquela pessoa impulsiva, qualquer coisinha, né? Não aguenta. Aí, não, eu vou tomar o remédio para dormir, quero dormir. Não pense, não, eu quero morrer. Quero dormir por tempo. Aí quando vai, infelizmente, pode acontecer isso de acontecer a morte, né? Ou uso de droga, né? Abusar, overdose, né? De cocaína, depois de uma briga, né? A pessoa que é impulsiva, pá, aí se mata. Então, a depressão é a principal causa, mas tem outras causas que leva a isso. Mas nessa pandemia, né, com isolamento social, afastamento, né, das pessoas, né, pessoas se isolando, a perda de emprego, desemprego, problema financeiro, né, muita gente está tendo, muita gente desempregada, a perda de parente, né, por Covid, o isolamento, né, vários problemas. E a pessoa que já vem tendo aqueles problemas, né? Se já tem alguma doença mental, piora mais ainda nessa pandemia, né? Piorando aí, a tendência de pensar nisso aumenta, exacerba muito, né? Doutor, o O paciente ele dá algum problemas sinal? familiares. Oi? O paciente ele dá algum sinal que ele está num processo caminhando para fazer algum suicídio ou um processo de depressão? Ele dá algum sinal para isso? Sim, sim. A maioria dá, né? Tem um comportamento, pessoa isolada, só fica em casa, não quer. Assim, a pessoa era de um jeito, né? Bem comunicativa, trabalhava bem, mas depois se retrai. O quadro depressivo, né? Que é mais comum. Fica isolado dentro de casa, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, não quer conversar com ninguém, só ficar no quarto, dormindo. Ou tá diferente, né? Aquela pessoa daquele jeito, tá mais calada, não conversa, né? Ou tá tendo alguns comportamentos, abuso de álcool, bebendo muito, usando alguma droga, né? Outras drogas, né? De cocaína, crack, fazendo os abusos, né? E aí ele dá esses avisos, né? Do familiar, a pessoa, o parente ou o familiar tem que ficar em alerta em relação a isso, que geralmente todos dão um aviso, dão um sinal, não está a mesma coisa de sempre, né? A pessoa dá um sinal, fica mais calada, mais retraída, né? Mais difícil é aquelas pessoas que, assim, que já tem uma doença, já é calada, aí você pensa que é o normal. Isso aí é mais difícil identificar. Mas, geralmente, tem aquelas pessoas que você vê que está diferente. Então, é um alerta, perguntar, oh, o que está acontecendo com você? Perguntar, né? A pessoa, está tudo bem, o que está acontecendo? Ter o diálogo, conversar, precisa de ajuda. E tem aqueles pacientes, né, que já tem a doença, tem várias tentativas já de suicídio, e tem muitos familiares que acham que não, nunca vai acontecer, não vai fazer nada nunca vai acontecer, é só para chamar a atenção.
mas a gente vê que um dia, né, pode ser o pior. Então, o familiar tem que dar atenção, tem que escutar, né? Tem que ter a escuta. Não precisa ser, não é só profissional médico, familiar, né? Que não é frescura, vive fazendo isso, não dá atenção, deixa pra lá. E pode acontecer o pior. Então, tem que escutar. Não falar, não falar é simples, só faz isso. Depressão é frescura, é falta de fazer. Não, fica aí, faz isso e pronto, vai. Mas não é assim tão simples, né? Quem tem uma doença mental, uma patologia, está tendo sofrimento. E as outras pessoas estão bem, isso não existe, isso é besteira. Mas é da doença, tu tem que escutar, tem que dar atenção, tem que conversar o que está acontecendo, que a pessoa gostaria que esse sofrimento que poderia lhe ajudar para conseguir lidar com essa situação, né? Porque a sociedade, né, banaliza muito, né? As pessoas, depressivo é fraqueza, né? Fraqueza, depressão é só, né? Ninguém acontece. Mas isso aí depende de vários. Qualquer uma pessoa pode entrar no quadro depressivo. Engraçado, né, doutor? Que assim, a gente vê que não tem idade para isso, né? É, Isso pode ser desde uma adolescente, uma fase adulta. A gente vê muito isso. E alunos que estão em universidades, estudando num curso pesado de medicina, ou qualquer outro problema mesmo familiar dentro de casa, que não aguenta mais, como o senhor falou aí, né? E aí acaba descarregando, achando que vai resolver o problema, fazendo o seu próprio suicídio, né? E aí, assim, realmente a gente pensa, nossa, mas adolescente tem isso, né? Adolescente tem depressão, adolescente pode fazer, porque na maioria das vezes, quando a gente pensa, o que leva realmente a um suicídio, a gente já pensa logo, uma depressão, problema familiar, então a gente pensa na fase adulta, mas às vezes o jovem também, né? Ele se afoga em drogas, em bebidas, e ali ele já está começando já a dar indicadores para que isso realmente venha depois lá na frente a gerar um quadro mais grave, não é isso, doutor? isso é verdade. E assim, com essa. A gente tem percebido, né, a incidência de tentativa de suicídio em jovens, né? Com essa tecnologia, com essa jovem na mídia, né, da aparência, coisa fácil, instantânea, né? Isso aumentou muito os casos de tentativa de suicídio ou de suicídio, né? Com a tecnologia, com o computador, com o celular. Os jovens de hoje, muitos, né, tentam esse suicídio porque qualquer frustração, né, qualquer coisa que não consegue já pensa, né? Acredito que essa questão da internet dá aquele prazer, né, rápido, instantâneo, né? Isso eles ficam acostumados a ter aquele coisa momentânea. Se tiver uma frustração, já pensa em fazer isso. A gente tem visto no ambulatório que os casos de jovens e mais jovens ainda, né, adolescentes, 10, 12 anos, aumentou muito, né, nesses últimos anos, aumentou muito mesmo, nessa faixa etária, né, de 15 anos, 14 anos, assim, de automutilados, se cortando, 12, 15 anos, cada vez coisa mais precoce. Então, é uma situação séria, né, de saúde pública, assim. Então, tem que levar a sério e chamar cada vez mais atenção aí para as escolas, para a faculdade. A faculdade aqui da UNB, muitos casos, né, da UNB, um aluno morreu, médico, muitos estudantes de medicina, muitos casos mesmo. Então, esse jovem tem que ter atenção. O psicólogo e, assim, a faculdade, né, fazer o trabalho, ter uma atenção com esses alunos, né? Porque tem formação. E entra um jovem, né, na faculdade, 18, 17 anos, não tem uma formação tão... Tem que ter um suporte E o quadro emocional, familiar também, né, doutor? O quadro familiar. familiar também é muito importante, né? É, Olha, tem a doutor, o Miranda colocou aqui, séries, filmes, pode desencadear um suicídio? Pode, né? Aquela pessoa, né? Assim, pode facilitar, né? A pessoa que já tem tendência ao suicídio, já depressiva, né? Aí, não, vou ver esse filme que já tem isso, facilita, ajuda a pessoa a querer fazer isso, né? Então, quem já tem essa tendência, né? Os filmes, esse filme, né? Ou alguma coisa da internet, facilita quem já está
no quadro, né? Então facilita muito. Quem não, quem é saudável, assim, mentalmente, dificilmente vai, mas facilita sim. Então teve o seriado da Netflix, né? Que foi até suspenso em alguns locais. Aqui no Brasil acho que não. Isso com certeza facilitou muito jovem, muita gente a cometer ou a pensar e fazer, né? Se não tinha pensado, só era uma depressão, mas pensar fazer. Com certeza induz sim. Tem algumas coisas que facilitam, né? Ou notícias direto, né? Pô, aconteceu, fulano fez isso. Isso com certeza induz, né? Então tá Muito. aí, ó, Miranda. Doutor João Paulo aí respondendo a sua pergunta. Seu Marcos ainda complementou aqui, ó. Doutor João, a busca de uma religião pode ajudar como uma luz no túnel para a saída da depressão e também de praticar suicídio. Sim, com certeza, né? Eu vejo na prática, né? Aqueles pacientes que não têm, assim, não falam em religião, não acredita em alguma coisa superior, em Deus. Quem não acredita nisso, não praticamente é uma religião. Porque alguns pacientes, não tenho religião por causa dessas, né, essas regras. Mas acredita em alguma coisa superior, menos pensamento de morte. Mas a gente vê que os outros que não têm não acreditam em nada, nem um superior, uma religião mesmo, a gente vê que é bem maior, mais intenso os pensamentos e tentativas. A gente vê. Com certeza a religião é um dos principais assim que ajuda muito a controlar a pessoa e a pessoa não pensar nisso. Se pensar, mas controla, não, eu acredito numa religião, então se eu fizer isso, tem consequências, então isso segura a pessoa a não fazer o ato, né? E as É. questões familiares, né? A Ada Lúcia, doutor, está perguntando o seguinte: doutor João Paulo, suicídio é uma morte evitável? Sim, com certeza. Maioria dos casos, né? 90% que os estudos mostram, né? 90% dos casos é evitável, sim. Que é ou alerta para algum amigo, para algum familiar. Então, a população geral tem que ficar atenta em relação a isso, né? Assim, cada vez mais ficar esclarecido em relação a isso, que é o dia a dia, né? No mundo todo, a cada 40 segundos, uma pessoa está morrendo disso. Então, Uma coisa para ficar muito atento, né? Olha, a isso. Luz Cabelo está falando o seguinte: já tive depressão, hoje luto contra crises de ansiedade, tão terrível quanto, na minha opinião. Sim. Então, Ansiedade exacerbada, né? Aquela ansiedade muito tensa, aquela que incomoda muito mesmo, pode evoluir para depressão, né? Evoluir para depressão e começa. Eu não aguento mais esse sofrimento, essa ansiedade que está me incomodando muito, aí penso também em morte, eu quero aliviar esse sofrimento. Então, o suicídio é o quê? É o, é um modo que a pessoa às vezes, não aguento mais esse sofrimento, tem que fazer alguma coisa, né? Aí pensa logo nisso, mas tem que focar em outras coisas, né? Fazer outras coisas para melhorar, né? Procurar ajuda, falar com um familiar, um parente, né? Fazer o tratamento que tende a melhorar isso, né? uma atividade física, né, doutor? Isso já Ah, ajuda um sim. pouco. Isso, Sair um atividade pouco física. daquele ritmo. Às vezes você está tão sobrecarregado, às vezes com o trabalho ou dentro de casa, sai um pouco daquela rotina, né? Dá aquela quebrada um pouco. Isso acho que talvez ajuda também a mente, né? Isso. E esse isolamento, né, de ficar confinado, isso aí com certeza abriu muitos casos de depressão, assim, de suicídio, de ter o pensamento de suicídio. Então, tem que sair de casa um pouco, com os cuidados, né, de máximo, tem que fazer a caminhada, tem que ter uma rotina, né? A qualidade de vida, né? Atividade, tem que fazer atividade física, tem que ter uma rotina de estudo, trabalho, tem que ter uma rotina. Se não tiver rotina, começa, como a gente fala, começar a pensar besteira, né? Pensar em coisas ruins, né? Em Mente problemas, né? vazia, né, doutor? É, então isso ajuda a pessoa a começar, né, problemas.
Mas assim, não é tão simples assim, né? Tem gente que tem muitos problemas familiares, né? Dentro de casa, o confinamento é só estresse, só, né? Não é fácil. E a violência aí doméstica também, né? Os companheiros que abusam mesmo, né? Vivia na rua e com esse confinamento tá em casa abusando. Então, não é fácil. Nessa pandemia, tem muitos casos que, infelizmente, tá triste. A Galupa ainda complementou aqui, ó. Atenção preventiva ajuda a evitar o suicídio. Isso, com certeza, né? Fazendo a terapia, hábitos de vida saudáveis, né? E sair dos problemas tóxicos, né? Familiares tóxicos, né? Sair de perto, tentar sair ou não se envolver, né? Com pessoas tóxicas, né? Os problemas financeiros, né? Ou essa pandemia, né? Quem já não tinha problema, agora piorou mais ainda, mas muita gente, né? Muita gente está com problemas financeiros. E assim, o luto, né? A perda de parente, né? A perda por Covid, né? Ou por outras coisas, né? Acidente, a perda de parente, isso aí. E felizmente a vida, né? Não é só mar de rosa, né? Aí tem que se preparar para lidar com os problemas da vida que, infelizmente, cedo ou mais tarde aparecem, né? Dificilmente alguém... Tá, minha vida foi sempre um mar de flores, né? Aí tem que se preparar mentalmente para lidar com as diversidades que... Né? E essa pandemia veio para a gente lidar com isso, né? Esses problemas, né? Financeiros, perdas, né? O Flávio Teixeira está falando o seguinte: infelizmente, a depressão é tratada por muitos com ignorância ainda. Isso é verdade, viu, Flávio? Muita Isso é gente verdade. realmente é frescura, né? E não é. Depressão não tem nada, não tem nada a ver com isso. Mas, É verdade, infelizmente, e é verdade o preconceito, né, do tratamento. Ah, não, tomar remédio não, por que tomar remédio? Só toma, né, aquele do preconceito social, né? Não, não tô. Só quem vai no psiquiatra, né, é o louco, né? Não vou, não preciso de remédio, não quero ficar dependente de remédio, né? Aí fica só pensamento de morte e fazer besteira. Se fizesse o é, tratamento certinho, né? Tomando remédio, terapia, com certeza melhora. Mas tem essa questão da ignorância social, né? O pessoal, em vez de estimular, ó, vá no psiquiatra, vá no psicólogo, faça o tratamento, né? Não precisa tomar remédio, tá? Para que isso? É só fazer caminhada, isso é besteira, é simples, né? Mas não é simples. Depressão é uma coisa séria, tem que tratar de coisa de forma séria, né? Para melhorar, porque a sociedade está melhorando, mas ainda tem muito preconceito. Ah, fulano faz tratamento psiquiatra, é depressivo, né? A parte social ainda tem muito preconceito, né? Então isso tem que mudar, né? Que é a psicofobia que a gente fala. Tem que mudar muito isso. A gente com certeza preveniria muito suicídio que ainda está acontecendo, né? Acontece, né? doutor, o senhor falou aí sobre alguns tratamentos, né? Quais são esses tratamentos para tratar, né, esse paciente? Então, o familiar, né, tem que levar, ou a pessoa mesmo procurar ajuda, tem que fazer uma terapia, né, com psicólogo, que é semanal, né, sessões de terapia, semanalmente, conversar com a pessoa. Se tiver com sintomas, né, de depressão grave, sem dormir direito, tem que ir no psiquiatra para tomar a medicação, um antidepressivo. Dependendo do quadro, tem que tomar a medicação. Ah, não, vou sair disso, vou melhorar. Com a medicação, a pessoa tem uma melhoria mais rápida e consegue sair de forma mais rápida do quadro. Agora, aquelas pessoas que não, vou depois, vai deixando, só vai cronificando e piorando o quadro. E deixando sequela, né? Tem estudos que mostram que deixa sequela cerebral. Que nem o Alzheimer, a pessoa não fica 100% mais. Ah, eu queria... Demorou um ano depressivo e só depois de alguns anos foi procurar ajuda, então isso deixa sequela. Então tem que sempre procurar ajuda, tomar uma medicação, acompanhamento certinho com o psiquiatra, tomar um remédio de acordo com o que o psiquiatra fala, né? Que o médico fala de um jeito, não, vou tomar só desse jeito, tem que fazer o tratamento certinho, mensal, né?
Aí a pessoa toma de um mês, aí melhora, aí não, já tô bom, já queria parar. Não, não é assim. É tratamento de 6 meses a um ano. Depressão grave é um ano no mínimo, mínimo ou mais, né? Dependendo do quadro. Se tem fatores familiares, história familiar de depressão, suicídio, aí dependendo do caso tem que ser para a vida toda, mas tem que tratar e consegue ter a qualidade de vida boa. Né? Como a pessoa com hipertensão vai no cardiologista, né? A pessoa com diabetes vai no endócrino. Agora, a pessoa com problema mental, não, vou dar conta, tem que dar conta, não posso ir no psiquiatra, não, vou dar conta, isso aqui. Não, tem que passar esse, É um medo, né, sair esse doutor? Não pode ter preconceito, né? medo, cara. É o medo psiquiatra, parece que é o preconceito cultural, né? E os pessoais mais antigos, né? Atrapalham mesmo, né? Não, minha filha não vai não. O marido, não, precisa não, besteira, não vai não, besteira, não vai. Vai fazer atividade física, alguma coisa, e a pessoa tentando, né? Só pensamento de morte ruim. É uma coisa orgânica, a gente tem uma parte neuroquímica também. Aqueles quadros leves, beleza, mas caso moderado a grave, tem que fazer tratamento medicamentoso e psicológico certinho para melhorar. Senão só vai cronificando, né? E dificilmente consegue melhorar. Ó, o seu Marcos colocou o seguinte, doutor João, os trabalhos voluntários ajudam a evitar as depressões e as tendências para o suicídio? Ah, sim, com certeza. Ocupar, né, a rotina diária, assim, tentar ocupar, fazer caridade, mas assim, como falei, quem está depressão grave, né, como falei, a pessoa fala, não, vai fazer caridade que melhora, não é assim simples, né? Depende do quadro. A pessoa que está depressãozinha leve, começar uma caridade, fazer alguns trabalhos, trabalhar, beleza. Mas depressão grave, tem que fazer tratamento psiquiátrico, medicamentoso, psicológico. Mas assim, tá quase mais leve, fazendo, tem que ocupar, né? Fazer atividade, estudar, atividade física, algum trabalho com caridade. Tem muitos aposentados, né? Idosos. Se aposenta aí, o que é que eu vou fazer? Aí começa aquela depressão, né? Ser útil, né? Se sentir útil, fazer uma caridade, aí você já ocupa a mente, já suspende aquele quadro que está evoluindo para uma depressão, para ficar mais grave, né? Então, já consegue suspender a pessoa, sentimento de utilidade, né? A pessoa já melhora e ajuda a pessoa não chegar no quadro depressivo mesmo, grave, que precisa de intervenção, né? Medicamentosa, né? Então, ajuda assim, como caridade, religião, isso com certeza ajuda, fortalece a pessoa, né? Para não ter esses pensamentos, né? Tem uma proteção, né? Fatores de proteção, né? Que a gente fala, que é religião, né? Uma estrutura familiar boa, né? Também ajuda, né? E trabalhos, tudo. Familiar é importante. Agora, o que prejudica? Parte familiar complicada, né? Problemas financeiros, problemas familiares, de casal, perda, né? Isso aí prejudica, a pessoa só vai agravando. Então, religião, trabalhos, fatores protetivos que ajudam assim a pessoa não cair em depressão e pode ajudar o cara a pessoa que está começando a ter aquele sintoma, né? Depressivo. Mas sair também, né? Fazer isso também ajuda a pessoa a contar um pouco melhor do quadro, né? Uhum. O Fonseca Itaipava colocou o seguinte: o suicídio sempre vem causado por uma depressão ou não? Ou eu não entendi. Pode O repetir. suicídio, o suicídio sempre vem causado por uma depressão ou não? A maior parte, sim, né? Mas tem os casos que a pessoa, como eu falei já, aquelas pessoas impulsivas, né? Brigonas, né? O que abusa de álcool, né? A bebida facilita a pessoa fazer alguma besteira, né? Se matar mesmo, misturar, ter uma overdose, misturar com drogas, né? Ou drogas mesmo. Ou a pessoa tem uma briga, assim, não está com pensamentos, não está depressiva, mas algum conflito, pode acontecer o suicídio, né? Mas a depressão é a maior parte que a gente vê. E tem outros transtornos, né? Como a esquizofrenia, a pessoa que está surtada também pode fazer isso, né? Ah, sou
o super-herói pular da janela. É o maníaco, né? Ah, então... E ou que o esquizofrênico está sentindo um perseguido, a polícia perseguindo, o vizinho, não aguento mais, aí ou se joga em algum lugar para tentar se salvar e, puf, morre. Então, tem esses casos, são menos, né? A depressão é a maior parte, né? O quadro depressivo é a maior parte das causas de suicídio, né? Mas a droga, o uso de droga, essas coisas facilitam a pessoa também ter esses, esses atitudes, né? De forma... Nada melhor do que procurar, né, doutor, um médico especialista, né? A gente sempre fala Isso, muito, procure um médico especialista na área. É aquele que vai isso é. realmente conseguir te ajudar, entendeu? Não vai no doutor Google, né, na É, internet, doutor procurar Google, isso, causas. procura um médico, ou vai em generalista, ou médico que não é especialista, que não vai tratar de forma adequada, né? Então, tem que procurar o Eu sempre especialista mesmo, o psiquiatra mesmo, e o E, psicólogo. eu sempre falo, se você está querendo saber se o médico é ou não é um especialista na área, entra lá no Conselho Regional de Medicina, joga o CRM daquele profissional, ou o nome do profissional, que lá vai aparecer para vocês se realmente aquele médico que você está querendo se consultar, se ele realmente é especialista na área. Porque a Isso, pessoa que estudou, que se especializou, que é o caso do Dr. João Paulo, que eu falo que é um mestre nessa área, é porque realmente ele fala com muita segurança daquilo que ele estudou para é isso. isso. Isso, a experiência, né, que a gente tem, né, da residência médica, faculdade, então não é tão simples assim. A gente tem o preparo, né? Então, 9 anos, né, de formação para chegar, assim, 3 anos de residência médica, muito, de residência da psiquiatria muito tensa, né, para a pessoa conseguir tratar de forma adequada os casos, que não é simples. Cada caso é um desafio, né? Então, Com não é tão certeza, simples assim. realmente. Eu acho que é muito interessante isso, porque assim, a área da psiquiatria, além da pessoa ter que trabalhar a sua própria mente, o seu próprio emocional, você tem que estar bem consigo para tratar a mente dos outros. Verdade. Isso. E é um mundo totalmente misterioso, né? Porque a É, gente de é um forma desafio. misteriosa. É Eu verdade. imagino que seja muito É um difícil. desafio. Cada dia um desafio, né? Olha, a doutora Daniele colocou aqui, ó, tem que ocupar a mente, aceitar a doença como qualquer outra doença e precisa ser tratado com Isso. remédio e Isso, é psicoterapia. doença. A mente, o cérebro é um órgão, né? Então, é com remédio. Ainda bem que existem os remédios, né? Os médicos para tratar e a pessoa ficar bem, né? Eu acho que tem que procurar ficar bem, ter a qualidade de vida, né? Porque muito tem aquele preconceito, ah, não quero tomar remédio, ficar dependente de remédio. Mas será que vai precisar tomar a vida toda? Pode ser até só um período, só nessa pandemia, não é só nesse fator estressante que está tendo. Mas depende de cada caso. Agora, aqueles casos, né, que tem história familiar, de suicídio, depressão, e que está tendo uma recorrência, melhora, vai e volta, tem que tomar de forma contínua mesmo para ficar bem. Que nem uma pessoa que é hipertensa, que é diabética, tem que tomar um remédio. A doença psiquiátrica, doença mental, também tem que tomar para ficar bem, né? Agora, aquele preconceito, né? Aí os familiares, como falei, não ajudam, né? Já tá bom tomar remédio. Tá bom, não. Para quê? É caro, não sei o quê, para aí, né? Aí tem que ter essa conscientização, né? As pessoas reclamam, né? Porque estou dependendo do remédio, quero dar conta sozinho. Tem casos e casos, né? Agora, porque o diabético hipertenso não tem essa conversa, né? Porque é da mente, aí já, não, tem que me virar sozinho. Tô com medicamento, eu quero me virar. Mas depende do caso, consegue. Mas tem casos, não, tem que tomar medicação para ficar bem. É uma deficiência neuroquímica, tem que estabilizar. A pessoa já nasceu assim, né? Com um déficit, então o remédio estabiliza. Então, tem que tirar esse preconceito, né? E Isso é fazer o verdade. tratamento. Quem tem pensamento suicida, quem está depressivo. Porque tem outra questão. Não, vai só na religião que vai lhe curar. E partes, pode ajudar, mas tem casos que só o tratamento medicamentoso, psicológico que vai ajudar. A religião
ajuda muito, 50%. A outra parte, né? A outra parte, se for um distúrbio neuroquímico mesmo, tem que ser tratamento psiquiátrico mesmo. A Rose colocou ainda assim, ó, completando até o que o senhor acabou de falar. Infelizmente, as críticas e a ignorância acabam levando a pessoa a continuar na depressão. É justamente isso que o senhor acabou de falar, né? Isso A mesmo. Kátia colocou o seguinte, doutora, medicação antidepressivo vicia? Não, não vicia, ele estabiliza o distúrbio neuroquímico que a pessoa tem, né? No caso, a dependência. O remédio, ele estabiliza o distúrbio, né? Não vicia, ele fica, equilibra. Então, ele não causa aquela dependência. Se a pessoa para o remédio, tem muitos casos que faz o tratamento certinho, sai e fica bem, né? Mas tem outros casos que precisa da medicação para ficar estável, senão dá aquela desregulação. Não é não quero tomar remédio porque vou ficar dependente. São casos e casos. A pessoa já nasceu com aquele distúrbio, né? Então tem que tomar algum estabilizador, alguma reposição de medicação para ficar bem, né? Mas assim, hábitos saudáveis, né? Tirando fatores estressantes, fatores de estresse, hábitos saudáveis, atividade física, alimentação saudável, uma suplementação adequada, né? Que tem falando aí de medicação, dos probióticos, vitamina D, essas coisas ajudam muito, né? Mas em outros casos tem que ser medicamento mesmo, psicotrópicos, para ficar bem. São casos e casos, né? Não vou tomar porque eu vou ficar dependente. Aí passa a vida ruim, né? Passa a rotina diária ruim e daquele jeito, aquela coisa arrastada e só cronificando, né? Só não tendo, assim, dificilmente melhorando, né? A Nássara perguntou o seguinte, oi Nássara, que bom que você aqui conosco. Olha, Tia trabalhos Nássia. manuais, grande Nássara, A tia trabalhos Nássia. manuais impede a depressão? Ah, sim. Nessa pandemia, né, que a gente está vivendo, fazendo artes, né, pintura, isso aí, com certeza evita a pessoa cair em depressão, né? Evita, né? E pode até melhorar, sim, em alguns casos, junto com outros tratamentos. Melhora, sim. Arte, costura, né, para mais idosos, alguma ocupação, né? Com certeza a laboterapia, né, alguma ocupação, com certeza ajuda sim, estudar alguma coisa. Com certeza alguma ocupação ajuda a pessoa a É. sair desses pensamentos, né? Doutor João Paulo, Mas a pessoa assim, depressiva, ó, a Kátia colocou o seguinte, doutor João Paulo, a pessoa depressiva ela pode cometer suicídio. Isso aí o senhor já até respondeu, né, doutor? sim, sim, é maiores casos, né? Que a gente É. vê. Agora sim, a depressão, tem aquela depressão, a pessoa não tem nenhum problema financeiro, não tem boa de vida, tem tem dinheiro, tem tudo. Mas chega paciente aqui falando, doutor, não sei o que acontece, estou sentindo nenhum prazer, não estou sentindo nada de. Estou ruim mesmo, mas a pessoa tem condições, não tem nenhum problema familiar, não tem problema nada. Mas está depressivo. É o quê? Problema neuroquímico, fator genético, já tem. Meu pai tem depressão, minha mãe tem depressão, tem uma história familiar, geralmente. Então tem que tomar medicação para ficar bem. Tem os fatores estressantes, que é a maioria, mas tem esses casos, que é fator genético mesmo, que a pessoa bem de vida, bem demais de vida, mas está depressiva, está daquele jeito. Então, não é, como fala, não é cor, raça, idade, né? Nada, qualquer um está livre de ter uma depressão ou algum transtorno psiquiátrico. Entendi. A Ou Kátia ainda como uma complementou doença, aqui, né? ó. As pessoas têm que encarar a depressão como uma doença. E só um psiquiatra para orientar o paciente. É só o psiquiatra mesmo, doutor? Fala aqui pra Não, gente. tem um psiquiatra, um psicólogo, um amigo também bem instruído, pode encaminhar, né, psicólogo, psiquiatra, mas essas duas especialidades é que é mais indicada para fazer esse tratamento
né? Tratamento da depressão, né? A parte religiosa também ajuda muito. Os três, com certeza, a pessoa fica bem, né? Vai fazer o que vai lhe ajudar, com certeza, né? Uhum. A Nasra colocou aqui, ó, quais os parâmetros que a pessoa está boa no tratamento, doutor? Boa. Então, a pessoa tá bem, né? Tá funcional, tá como era antes, né? A pessoa, assim, antes do tratamento, né? Assim, a pessoa tá feliz, tá alegre, fazendo, trabalhando, estudando, animada, tendo amigos, né? Socialmente bem, né? Tendo a qualidade de vida boa. E isso sim, a pessoa tá bem. A pessoa estando bem, tem que fazer tratamento 6 meses. Depressão, 1 ano. Conta 1 ano após a pessoa estar 100% bem, conta-se 1 ano de medicação para se ter o desmame e a pessoa conseguir ficar sem a medicação. Mas isso depende de caso e caso. Entendi. Olha, o Justino, ele colocou o seguinte, em casos mais graves do quadro de depressão, mesmo com a negativa do paciente em procurar ajuda, podemos forçá-lo? Os resultados são eficientes nesse cenário? Sim, casos graves, né, que está tentando suicídio, pensamento iminente de morte, tem que internar. Ah, não quero tomar, interna. O familiar assina, internação involuntária, né, que o familiar assume, interna, né, e melhora, assim, fazendo tratamento certinho lá, o paciente lá dentro vai perceber, fazendo acompanhamento psicológico, psiquiatra, terapias, com certeza melhora do que deixar lá depressivo e só piorando, piorando e não tem jeito e vai deixando. Tem internação para isso, precisa de internação para a pessoa ser internada e sair desse quadro. Agora, quanto mais tempo fica nesse quadro, pior a sair. Demora cada vez mais a melhorar, né? Como falei, vai cronificando e vai alterando, né, a neuroquímica cerebral e vai, né, lesionando, né, e tendo problemas, né, feito as outras doenças degenerativas cerebrais. Tem um relato aqui do Jackson. Jackson. Depois, se você quiser conversar com o doutor João Paulo sobre isso que eu vou ler aqui agora, tá? Chama ele lá no Instagram dele, conversa com ele, pega os contatos da clínica, que eu acho que vai valer muito a pena. Ele relata o seguinte, doutor João Paulo, tentei suicídio 7 vezes, nem a morte me quis. Tento matar um gigante por dia. Meu maior problema é depender do meu pai e não tenho para onde ir. Já fiz de tudo, só decepção. Decepção familiar, religiosa, já não sei mais o que fazer nem pensar. Tem que fazer o tratamento, como você falou, procurar ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra. Tem muitos problemas familiares, pais, né, pais muitos brutos que não entendem, não conversam com os filhos, não aceitam o filho do jeito que é. E isso é muito ajuda muito a pessoa a ter esses pensamentos. Então tem que fazer o tratamento, procurar ajuda profissional para lhe ajudar. Tem essa dependência, né, do pai, né? O sonho seria ficar independente, mas essa dependência dos pais, esse pai que é controlador, né? Isso é muito comum. Então, tentar fazer o tratamento, procurar um psicólogo. Se tiver numa crise, tenha um número aí, 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Está 24 horas aí, gratuito, no Brasil todo. Quem tiver pensamento, ligar, ter uma atenção, conversar com alguém para tirar esse pensamento. Mas como tem que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico. Ah, meu pai não aceita, né? Tem assim, pessoa depressiva, tendo pensamentos. Meu pai e minha mãe não aceitam psiquiatra, tratamento psiquiátrico, psicológico. Isso não, é só ir para a religião. Não, isso é besteira, é frescura. Procura algum amigo, fala com algum amigo, ó, tô assim, quero fazer tratamento, me ajuda. Ajuda para alguém, ou liga para o CVV. Ajuda no fato. Ir atrás, as pessoas vão ajudar. Então, falar com um amigo. Porque tem familiar, tem pais que são, né, bem controladores, não aceitam e não ajudam, só atrapalham.
Oi? Nesse caso aqui do Jackson, existe um tratamento para poder ajudá-lo a sair dessas tentativas de Sim, suicídio? existe. Não sei se ele já fez, mas existe internação, dependendo do quadro. Existe sim, existe saída, né? Existe, tá? Então, E Jackson, não é a pega as dicas, solução. Suicídio não é a solução, né? pega as dicas do doutor João Todos Paulo, pela qualquer vida. coisa, liga lá no 188, não é isso, doutor? Isso. Se for aqui em Brasília, liga aqui pra gente que a gente ajuda. Manda um É, direct, né? Como a Úrsula tem falou. o telefone, o telefone aqui da clínica, onde o doutor João Isso, Paulo pode deixar aqui os contatos para vocês, ou para isso, vocês, tá? Também. Procurar ajuda realmente, tá? A isso é gente sempre verdade. fala que isso não é a melhor solução e não vai resolver os nossos problemas, né, doutor? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha, doutor, tá cheio de pergunta aqui hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui o Fonseca colocou: o paciente pode ter recaída e vir cometer o suicídio? Sim, né? Ter a recaída, né, no tratamento. Então tem que procurar voltar logo ao psiquiatra. Se tiver uma recaída, ou para o remédio por conta própria, ou está começando a sentir alguns sintomas de depressão, voltar logo para o seu psiquiatra, seu psicólogo, para procurar ajuda para não piorar o quadro, né? Voltar aos pensamentos. Pode sim. Né? Recaída é muito comum na psiquiatria. Né? A pessoa para e volta. Por isso, nesses casos, tem que manter a medicação por mais tempo, né? Ou de forma contínua para não ter essas recaídas. Né? É fazer o acompanhamento, né, doutor? Por isso que é necessário Isso. o acompanhamento, né? Às vezes o Acompanhamento, sempre paciente para, vigilante. recebeu a medicação, aí acha que agora já tá bom, já tá curado. Precisa voltar de novo nele, Isso. mas não. É, é que nem antibiótico. Um mês, 10 dias tá bom. Não é assim, É, né? É um tratamento gradativo. A melhor é gradativa. O tratamento psiquiátrico é uma forma gradativa. E assim, tem que seguir as orientações médicas, tomar um remédio de acordo com o seu médico, seu psiquiatra falar, para ter um êxito no tratamento, né? Porque o médico falou assim, não, mas acho que é assim, melhor assim, é muito remédio. Não, vou tomar só desse jeito. Aí fica difícil fazer um tratamento de forma adequada. Então tem que seguir a orientação, fazer o tratamento certinho, né? De acordo com o psiquiatra oriental. entendi. Ó, o Jacques colocou o seguinte, ó, doutor, fui ao CRAS, que é o Centro de Ajuda, eles não aceitaram o meu caso. Fui ao hospital onde meu psiquiatra faleceu pela Covid, mas lá eles separam pessoas para serem atendidos e outro não. Uhum. É difícil. A saúde pública, né, no Brasil é um caos, né? É triste, é triste. É muito triste. E a questão do CRAS, né, que a assistência social que era para dar um suporte, né, está ficando a desejar aí na situação que tem problema familiar aí, né, importantíssimo e não querem ajudar, né? São casos e casos. Mas ter contato com algum amigo, procurar ajuda algum amigo se esses ou alguma ONG, alguma coisa, alguma outra pessoa, se essa parte pública, né, o CRAI não está ajudando. Colocar aqui, ó, doutor João Paulo, parabéns, grande profissional. Do tratamento à medicação tem efeito colateral? Tem. Como toda medicação, né? Qualquer medicação tem efeito, tem a bula gigante, né? Mas os efeitos colaterais são mínimos, né? E é muito seguro, né? Senão a gente não passava remédio, né? A minoria tem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais a gente vai ajustando dependendo de cada caso. Então é tranquilo, assim. Tem efeitos colaterais como qualquer medicação, né? E aparecendo a gente vai ajustando, né? Mas a melhoria, né, com medicação, assim, dependendo do caso, a pessoa ganha mais do que o efeito colateral que apresenta, né? Então, senão não A, era prescrito esses medicamentos. a da Lúcia colocou a TCC, a abordagem que dá resultado mais rápido junto com a medicação. O É, Jackson está me pedindo aqui para ler aqui de novo aqui um outro relato. Minha amiga se suicidou quando tínhamos
16 anos. Ela faleceu, mas ela procurava ajuda, porém o SUS nunca ficava com o caso dela. Pensávamos que ela estava brincando. Isso dói muito até Isso hoje. mesmo. Pode ler. Como Tá eu lindo falei, aqui né? já. A pessoa não vai se matar, não, só está querendo chamar atenção, a família não dá muita atenção, a saúde pública, as pessoas não dão atenção, aí vai deixando, o negócio agravando, um dia vai e acontece. Então, esse Setembro Amarelo vem, né, para alertar e para a população ficar mais ciente, né? Porque quem não tem depressão, aí fica, não, isso é fraqueza, isso é besteira, isso aqui. Não tem aquele sentimento, aquela empatia, né? Tem que ter assim, preocupação com o outro, né? E a saúde pública do Brasil é triste, né? Triste, triste mesmo. E para juntar, veio essa pandemia, para piorar mais. Aham. Doutor, ele ainda colocou o seguinte, ele quer saber aqui a sua opinião. Qual a opinião de vocês sobre essa frase? Entendo um suicida, sou contra o suicídio. E tendo suicídio, sou contra o suicídio. É, o, geralmente o suicídio quer uma ajuda, né? Tá procurando ajuda, tentar uma forma de sair desse sofrimento, né? Então, tem que dar atenção, levar a pessoa para o tratamento, né? Para sair desse comportamento, né? Comportamento suicida. Jackson, eu vou deixar aqui o telefone da Clínica Lira, tá? Liga lá amanhã. A clínica funciona até às 20 horas. Não é isso, doutor João Paulo? Isso mesmo. Até às 20 Das 8 horas. às 20 horas. Liga lá, agenda uma consulta com o doutor João Paulo, que ele vai ser a pessoa ideal para poder te ajudar nesse seu quadro aí. Tá? O telefone da clínica é o 3554-7368, tá? Clínica Lira Vasconcelos, que fica aqui no edifício Cleo Otávio. Então, vai lá, faz uma visita, marca uma consulta com o doutor João Paulo, conheça a equipe de lá, que é fantástica, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Doutor, Isso. nosso tempo aqui já está, ó, se É mesmo. esgotando. Passou rápido, né? A conversa foi muito boa. Espero que a gente conseguiu passar aí uma informação importantíssima, tirar as dúvidas de todos Isso. vocês, tá Isso. bom? E assim, faltou falar assim, falei do CVV 188, né, que é qualquer hora que você ligar. E se tiver com alguma pessoa em casa com esse comportamento, liga para o SAMU. Aqui em Brasília tem esse suporte do SAMU 92. Ó, tô com o familiar aqui com esse pensamento assim, assim, para dar o suporte, levar a pessoa para o hospital. O SAMU dá esse suporte, que tem a equipe de saúde mental lá, o 92, precisando de ajuda, está lá. E os hospitais também, né? Leva para o hospital. Mas não, né? Não menosprezar ou esnobar uma pessoa que tem esse comportamento suicida. É dar atenção, ajudar e conversar, escutar a pessoa, né? Falar, ah, isso é besteira, fica para lá, vai para lá. Dar atenção e escutar essa pessoa. Então é isso. É verdade. Dá atenção, né, doutor? Às vezes as pessoas estão querendo um pouco mais de atenção. Isso, e querem. Eles querem. Eles, como se fala, né? Eles pensam no suicídio como fosse um modo de aliviar esse sofrimento, né? Mas tem tratamento, tem tudo para a pessoa conseguir melhorar disso, sair disso. A doutora Daniele colocou aqui, escutar, né? Isso, tem Né? que escutar, ter paciência, né? Ter paciência aí, aquele familiar, não aguento mais, assim, esse parente só vive nisso, quer chamar atenção, não sei o quê. Aí, como o Jacques falou, a conhecida dele esnobar e a amiga dela, pô, morreu, né? Então, tem que acabar com né, esse preconceito, dar atenção, a pessoa, a sociedade dar mais atenção a isso e se preocupar, né? Ah, é frescura, é fraqueza, deixa pra lá, né? Tem que ficar atento. Eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Quem não conseguiu acompanhar desde o início. E lá também eu vou deixar também aqui os contatos, o endereço da clínica,
tá? O Isso. nome do Dr. João Paulo e procurem lá a Clínica Lira Vasconcelos, marquem logo já a consulta e já faça uma avaliação, veja se você Isso. realmente está com algum sintoma, busque ajuda no início, não é isso, doutor? Busque ajuda, não deixe agravar. Aí o ideal é fazer o tratamento mais precoce possível, né? Para melhorar isso aí logo desses pensamentos. Tá bom, Jackson? Procure ajuda aí e se cuide. Joinha, todo mundo ficou bem claro. Foi válido hoje essa live de Qualquer hoje. dúvida, manda um direct aí. Isso, ó, qualquer dúvida, vocês podem mandar aí um direct aí de mensagem aí que o doutor João Paulo vai sair para responder todos vocês, tá bom? Muito Isso. obrigada aí E pela presença de vamos na todos. luta aí. E com essa pandemia, né? Com É. certeza aumentaram os casos. Doutor, Mas muito vamos aí. obrigada. Ajudando as pessoas, né? As pessoas terem mais, né? Escutar, ajudar o próximo, né? E acho que amanhã as pessoas já vão começar a refletir mais sobre isso, ou até a partir de Isso. agora mesmo, né? Todos pela Refletir vida. sobre tudo isso que a gente conversou, não é isso? Isso mesmo. A doutora colocou aí todos pela vida, é isso mesmo. Isso, todos pela vida. Mesmo que vários problemas, mas sua vida é essencial. Mesmo vários problemas familiares, problemas financeiros, tá tudo ruim, mas a vida ainda vale a pena. Vale a pena sim viver. Acho que é a mensagem que a gente deixa agora, né, doutor? Isso. E como falei, a gente tem que se estar preparado para a diversidade. Né? E tem tratamento, e tem, né? Só melhorar de sair dessa. Então tá bom, doutor, muito obrigada. Gratidão mais uma vez, viu, pela sua Obrigado presença também. importantíssima aqui pra gente, tá bom? Valeu. Também, igualmente. Valeu pela live. Tchau. Muito bom. Valeu, tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, gente. Tchau.